Olá, amigos do Vitrine dos Quadrinhos. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com o programa semanal. Como já é tradicional, nos últimos programas de cada mês eu converso sobre publicações um pouco mais antigas, não tão recentes assim. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre este Zagor Gigante número 3, com a história de Beth, muito interessante. E na sequência nós vamos conversar sobre o Tex 58, Tex mensal 58, que foi publicado pela editora VEC, a primeira editora que trouxe Tex para o Brasil. Vocês podem até observar que era um pouco diferente. Temos aqui a edição de Natal, uma edição mais gordinha, com mais páginas, mas uma história completa. Vamos conversar sobre essa publicação. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir no Instagram. Lá eu publico informações a respeito de campanhas de cartaz, promoções, lançamentos, pré-venda, enfim, informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Nós temos o nosso programa tem o apoio do site Arte de Colecionar, onde o nosso amigo Luiz Mendes vende uma série de produtos para a coleção, inclusive alguns gibis. Faça uma visita, verifique se tem produtos do seu interesse e é quase certo que vocês vão encontrar. Faça uma visita ao site Arte de Colecionar. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos precisa da sua ajuda. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso trabalho e os nossos vídeos. E também é muito importante que você se inscreva no canal. E depois de inscrito, você aperta o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Na semana passada eu comentei que a editora Script estava trazendo duas publicações da Bonelli aqui para o Brasil. E foi a primeira informação que nós tivemos e agora nós já temos o nome das duas publicações e quais são as publicações. São duas revistas, né, oriundas da série Lestor e que são volumes únicos, certo? São duas revistas separadas, cada uma com uma história, e é O Fator Z, uma delas, que foi um Lestor publicado na Itália, e o outro é Lavandère, também uma outra revista que saiu na série Lestor. Todas as duas são histórias de terror. Em junho nós fazemos aniversário, e quem fizer comentário nos nossos programas de junho vai concorrer a um sorteio que eu realizarei no início de julho, certo? Durante o mês de junho eu aviso o que é que nós vamos sortear. Fiquem agora com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre o Zagor Gigante número 3. Neste bloco, nós vamos conversar sobre esta revista aqui, Zagor Gigante número 3. Essa revista foi publicada originalmente na Itália em 2013, e neste mesmo ano, em 2013, chegou no Brasil. Realmente é uma pena que esse Zagor Gigante não tenha vingado assim na Itália, né? Porque nós só tivemos 3 publicações. Essa aqui foi a última publicação dessa série. Então acho que não deve ter tido uma aceitação assim muito grande e a série foi encerrada nessas 3. E assim como o Tex Gigante, que é um dos que eu acho mais interessantes, esse Zagor Gigante também era muito interessante. Era um tamanho melhor, um tamanho maior, é uma pena. Bom, infelizmente, vamos continuar, né? Essa história tem
roteiro do Moreno Buratini, que é o curador, a pessoa responsável pelo Zagor, e tem os desenhos do Juliano Ferri, também um desenhista do staff de Zagor, muito conhecido. Tá, vamos contar um pouco dessa história antes da gente mostrar a revista. O Zagor e o Chico estão na floresta, lá na floresta Arthur, né? E eles acabam encontrando alguns brancos que estão sendo perseguidos por índios. E o Zagor salva esses brancos. Essa história é cheia de reviravoltas. Você pensa que vai acontecer uma coisa e de uma hora para outra acontece outra. Então, depois que o Zagor salvou esses brancos, o Zagor descobriu que estes brancos estavam querendo ir na casa onde os pais de Zagor moraram. Não sei se sabem, mas os pais de Zagor foram assassinados e só ele sobreviveu. Então esses brancos estavam querendo ir lá na casa onde os pais de Zagor moravam para ver alguma coisa, conhecer. E aparentemente eles seriam parentes do Zagor, da mãe do Zagor. A mãe do Zagor veio da Irlanda, assim como o pai, e esses brancos teriam vindo da Irlanda para tentar encontrar algum parente, alguma ligação da mãe do Zagor. Então é isso que prende a história, prende o leitor do início ao fim. É muito, muito interessante. Apesar de ter mais de 200 páginas, a aventura prende o leitor. Não vou contar como o desenrolar, mas é um final bem distinto do que a gente pode imaginar para a história. Vamos ver agora a publicação. Então a capa, né? Uma folha sobre o Zagor, a história de Beth, alguma matéria, e aqui já começa a história. Vocês podem ver o desenho, realmente é uma história bem interessante, eu gostei. Começa inclusive o início, quando o pai do Zagor estava... O pai do Zagor foi responsável por um massacre de uma aldeia indígena. Então a aventura realmente começa contando novamente essa história. Eu acho esse formato do Zagor, do texto gigante, muito mais interessante, é maior, realça melhor os desenhos, chama atenção, você pode aproveitar melhor o desenho do que numa revista, por exemplo, desse tamanho aqui. Bom, final da revista, da história, e então é essa história do Zagor, era isso que eu tinha para falar, do Zagor gigante, número 3, a história de Beth. Tá? Fiquem com as imagens que eu selecionei da capa americana, e no retorno nós vamos conversar sobre o Tex 58 da editora VEC. Agora nós vamos conversar sobre este Tex aqui, Tex número 58, publicado pela editora VEC. Eu chamo a atenção que tem escrito edição de Natal, 228 páginas, apenas 5 cruzeiros, que era a moeda da época. A editora VEC, quando começou a publicar Tex, ela publicava em cada volume histórias completas, certo? E não publicava no mesmo formato italiano. No formato italiano tem um número X de páginas e pronto. Se a história podia ter duas revistas italianas, 3, ou até acabar no meio de alguma revista, mas a editora VEC optou por trazer a história e publicá-la completa aqui. Então, essa aqui foi um especial de Natal,
com 228 páginas e custando 5 cruzeiros. Essa história foi publicada na Itália nos números 166 a 168 da série mensal italiana, certo? No ano de 1974. Aqui no Brasil, esta publicação é de 1975. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já comentei que nós tivemos uma segunda edição de Tex, que publicava na mesma sequência as histórias que tinham sido publicadas aqui. Então acho que teve algo aproximado de 150 números com essa segunda edição. E essa história foi publicada também na segunda edição. Aí na segunda edição não tinha esse balão porque não foi história especial do Natal. Não foi na época do Natal, foi em outra época que ela foi publicada. Certo? Essa história aqui é de Gianluigi Bonelli, o criador do Tex. A capa é do Galep, Aurélio Galepini. E o Tisse foi quem fez os desenhos. Vamos conversar. Essa história, o Tex encontra Tex e seus padres encontra uma aldeia indígena em situação super precária. E aí começa a ajudar os índios, porque estavam à beira do inverno e não tinham mantimentos, não tinham praticamente condições de sobreviver esse inverno. E aí o Tex e os padres primeiro começam a caçar para levar alimentos para os índios, né? Depois eles começam a investigar por que o governo não teria mandado os suprimentos para os índios, vai ao forte e depois vai ao agente indígena dessa tribo, né? Porque cada tribo tinha um agente indígena que era responsável por levar os mantimentos para a aldeia. E, bom, aí ele faz toda uma investigação e por trás de tudo está o ouro, a pepita amarela que estava fazendo com que os índios não recebessem os seus mantimentos. Vamos dar uma olhada agora na publicação. Publicação muito antiga, de 1975. Então tem diversas características diferentes das publicações de hoje. Hoje a Mitos não coloca propaganda, folha de rosto tem, né? Um pequeno expediente aqui nessa parte e já começa a história. Formatinho. Eu não encontrei aqui, não é tão fácil de localizar, mas existiam propagandas no meio da revista. Não é fácil de localizar, mas tinha. E aqui nós temos o anúncio da próxima história na próxima revista. Mais um anúncio de uma outra publicação da editora VEC, a Época, e outra propaganda aqui. Então essa é a história, essa é a publicação do Tex número 58 mensal da editora VEC. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês e no retorno eu gravo o bloco final do programa dessa semana. Chegamos ao bloco final. Agora eu converso sobre as campanhas do cartaz das publicações da editora Bonelli. Nós temos 3 campanhas de 2 editoras. Então, primeiramente, com a campanha da editora Saikan, que é Adam Wide 2. Inclusive, esta campanha está chegando ao seu final. No dia 5/6, ela encerra. Então, temos alguns dias só, pouco mais de uma semana, para apoiar. Adam Wide realmente é uma aventura de um escocês na África, é muito interessante. Essa é Adam Wide 2. E temos 2 campanhas da editora Grafite. Na primeira campanha nós temos Legs Weber número 1 e na segunda campanha nós temos 2 revistas. O Nathan Never número 2 e o crossover entre Nathan Never e Martin Mystery. Lembrando que nessa segunda campanha você pode apoiar uma revista só
ou pode apoiar as duas. Vai depender do seu gosto e do que você preferir. No final, nós agradecemos aos sites das editoras, onde nós sempre buscamos informações para trazer para vocês, ao site Guia dos Quadrinhos, onde nós pegamos também informações e imagens das revistas para trazer para vocês, e agradecemos a vocês que nos assistiram, que nos prestigiaram, e desejamos um bom final de semana, até a próxima semana e um tchau.